no livro de Terrilim. Terrilim em hebraico quer dizer Salmos, ok? É um estudo bíblico sobre o livro de Salmos, o Salmo 91, e vamos desenvolver algumas palavras e frases principais em hebraico que vão nos trazer mensagens muito significantes para esse livro magnífico, o livro de Salmos. Salmo 91 começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso reflete um tema singular. O que seria que o Salmo 91, qual seria o tema principal desse salmo? Com certeza, o Salmo 91 fala sobre a proteção de Deus sobre o justo. A confiança em Deus é como se fosse um escudo que vai nos proteger de todos os tipos de perigo. O salmista descreve no Salmo 91 os perigos que estão presentes neste mundo. Alguns desses perigos, meus queridos, podem ser de origem espiritual. Um exemplo que ele fala no Salmo é o laço do passarinheiro. São ali armadilhas espirituais. O laço do passarinheiro ele é uma figura de armadilhas espirituais que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele lança esses laços para que possam nos pegar. Ele lança ali tentações para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Outros perigos podem ser de origem física. No caso, nós temos o exemplo da peste perniciosa. Doenças, enfim, há doenças que estão no mundo e que são de origem física, que nós estamos sujeitos a isso. Faz parte do processo natural que pode atingir o homem depois que pecou, depois da queda no jardim do Éden. Porém, nós sabemos que Deus também tem a capacidade, tem o poder de repreender as enfermidades da nossa vida. Outros perigos, meus queridos, podem ser de origem psicológica. Pode estar somente na nossa mente. Pode ser algo que afeta aí a nossa imaginação, a nossa mente, a nossa psique. O Salmo 91 ele nos exemplifica esse tipo de perigo através do terror da noite. Aquela coisa de você estar naquela noite escura e ficar amedrontado, um temor natural que tem pessoas que quando ficam em locais escuros elas têm essa tendência a desenvolver o medo. E inclusive já foi comprovado inclusive que em hospitais, por exemplo, quando cai a noite, quando vai escurecendo, vai se escurecendo a luminosidade, que o dia vai acabando e a noite vai chegando, já foi comprovado por médicos e enfermeiros que alguns pacientes tendem a piorar com a noite, eles ficam mais ansiosos. Então aqueles que têm problema cardíaco, seu batimento cardíaco já se acelera, sua pressão arterial sobe. Mas é algo que está ao nível psicológico, E você sabe que o psicológico ele pode influenciar todo o nosso corpo, e pode influenciar sim, e pode até agravar alguns tipos de enfermidades, de doenças. Mas o Salmo 91, ele nos afirma, ele nos ensina que Deus também tem o poder de acalmar a nossa mente, de fazer a nossa alma repousar nele, descansar nele. Então é preciso sempre dar lugar ao Senhor para que Ele possa também entrar no nosso psicológico e acalmar a nossa alma. Há perigos, irmãos, que são reais. O Salmo ele diz bem claro que há perigos que são reais, que é a seta que voa de dia. Realmente, ali fala de ataques, a seta que voa de dia. Há perigos que são reais, que a gente também não pode ignorar, que existem perigos físicos, Existem ali ataques físicos, há pessoas que são usadas para nos atacar, há pessoas que são usadas pelo inimigo da nossa alma para poder aí nos atingir de alguma forma
E isso é real, isso existe, né? No trabalho, isso existe na escola e nos ambientes que a gente frequenta. Sempre tem uma pessoa que tem inveja, que queria ter a vida que você tem, que queria ser inteligente como você é, porque você é um servo de Deus abençoado por Deus. E aí ele começa a tirar as setas dele, né? Começa a querer te atacar. E às vezes você nem está sabendo, né? Então você tem que estar muito vigilante, tem que ter muito cuidado, né? Sempre pedir a Deus e orar para que Ele possa te livrar dessas setas, porque elas voam em pleno dia, não é de noite, não, é durante o dia. Você não está nem sabendo, mas sempre tem alguma pessoa que pode estar tentando te atingir aí. Seja aí com uma fofoca, seja em falar com seu chefe alguma coisa que nem é tão verdade ou que não é verdade assim, tá? Então ore, peça a Deus para que Ele te livre desses perigos reais que rondam aí durante o dia. Há perigos, irmãos, que são inesperados, né? Que acontecem, você não está nem esperando. No caso, a peste que anda na escuridão, né? Então há realmente aí doenças, né? Perigos que são relacionados à escuridão. O que é a escuridão? A escuridão também está envolvida com o mal, né? A escuridão ela simboliza o mal, a escuridão ela simboliza o pecado. E ela anda na escuridão. Então, meu querido, se você andar pela escuridão, se você se desviar dos caminhos da luz e começar a querer partir para caminhos de escuridão, caminhos de pecados, né? Você vai para certos ambientes onde você sabe que ali é um ambiente que rola pecado, né? Que é onde o pecado reina, e você acha que não, você acha que você pode estar ali, que não tem nada a ver. Tome muito cuidado, porque há pestes que andam na escuridão. E se você está na escuridão, se você se desvia do caminho da luz, você está sujeito a essa peste. Ela pode te pegar, né? Ela pode servir até aí de um castigo para você que se desvia do caminho da luz. Então, tome cuidado, ande no caminho da luz. O Novo Testamento, a Bíblia em si, ela traz esse simbolismo dizendo que nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos do dia, meus queridos. Nós somos do dia, nós temos que andar na luz, porque na escuridão, quem anda é peste. Nós não somos pestes e nós somos da luz, nós não andamos em escuridão. Há perigos, irmãos, que são impossíveis aí de se evitar, não é? São impossíveis. Por quê? Porque eles assolam ao meio-dia. E aqui o Salmo 91 traz um exemplo para a gente da mortandade que assola ao meio-dia. O meio-dia é quando o sol está em toda a sua força, né? Quando a claridade está atingindo todo o dia com total intensidade. Porém, ainda assim, meus queridos, existe mortandade que assola o meio-dia, que assola durante o dia. É aquela morte inesperada, né? Aquela coisa que acontece e que nós temos que estar com nossos corações preparados para que a qualquer momento nós podemos ser colhidos, né? Para o jardim de Deus. Nós podemos ser colhidos, a qualquer momento um de nossos parentes pode ser colhido. Porém, nós também temos, irmãos, nós temos nós temos essa bondade de Deus para conosco, segundo o Salmo 91, que nós podemos pedir a Deus, né, que Ele nos guarde de todo mal, que Ele venha desviar a morte do nosso caminho. Nós temos condições de orar e pedir a Deus para que Ele prolongue os nossos dias. Então, por isso que é necessário a gente andar na luz, cumprindo os mandamentos do Senhor, né? Tem um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias, para que se te vá bem sobre a terra, né? Então a importância de você honrar o teu pai, honrar a tua mãe, né? Obedecer o teu pai e a tua mãe, ajudar eles na velhice, ver se está faltando alguma coisa para o teu pai e para tua mãe, ajudar
assim, especificamente ajudá-los mesmo de verdade, porque tem promessa de Deus, né, de desviar essa mortandade que assola ao meio-dia, de prolongar os seus dias sobre a terra. Então é muito importante você andar de acordo com a palavra de Deus, porque aqueles que colocam a sua confiança em Deus, a palavra de Deus promete que eles estarão protegidos de todos esses perigos. E qual seria, meus irmãos, a fonte de proteção, né? Qual seria a proteção que Deus, de onde vem essa proteção, né? Qual seria a fonte da proteção que Deus dá, essa proteção especial que está aqui no Salmo 91? É preciso ter atenção a esse salmo também, né, meus queridos, meus irmãos? Nós temos que ter muito cuidado com esse salmo, porque esse texto ele é poético e ele é profético. Então, ele vai para muito além daquilo que nós imaginamos. Esse salmo ele não fica só numa proteção imediatista e física, não. Ele também é uma profecia. Ele tanto é uma profecia que envolve Jesus, e até Satanás, né, usou essa ambivalência, né, usou essa equivalência do salmo, que serve também como profecia, como poesia, tentou jogar isso para cima de Jesus para tentá-lo, quando ele disse, né, se tu és o Filho de Deus, lá em Mateus 4, versículo 6, ele disse, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Então, nós temos que ler o Salmo 91 com muito cuidado, nós temos que entender, né, o Salmo 91, para que a gente não caia, caia nesse erro, né, de entender erroneamente as palavras do Salmo 91. Né? E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O Salmo 91 ele é grande, né, meus queridos? Mas eu não vou me atentar assim a todo o Salmo. Eu vou aqui tentar ver algumas palavras principais que vão trazer para a gente um ensinamento muito poderoso, muito bom, algo que vai edificar a nossa vida espiritual. Então eu gostaria de começar aqui, meus queridos, com a primeira frase, né, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira palavra do Salmo 91, em hebraico, é Yoshev. Yoshev, tem aqui na nossa tela, Yoshev, aqui a letra Yud, a letra Shin e a letra Bet, né, sem o daguete, que fica com som de Veit. Então, Yoshev. Yoshev tem o significado de viver, de habitar de forma permanente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui o Salmo está dizendo para a gente que bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, né? E tem muitas pessoas que apenas visitam o esconderijo do Altíssimo. Eles apenas se lembram de Deus em algumas ocasiões que eles querem receber alguma dádiva, alguma proteção, ou alguma bênção. Mas o Salmo não está falando que é aquele que visita. O Salmo está dizendo que é aquele que vive permanentemente no esconderijo do Altíssimo. É uma coisa contínua, meu irmão, minha irmã. É uma coisa que você tem que fazer diariamente, que tem que ser a sua prática de vida. Viver,
habitar permanentemente debaixo da proteção de Deus, estar em constante contato com Deus, buscando de Deus, buscando qual é a vontade de Deus para a sua vida, buscando fortalecer a sua vida espiritual. Aí sim, se você faz isso nas bases diárias da sua vida, se você coloca isso na sua vida realmente com prática de vida diária, aí você está realmente habitando no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, meus queridos, também em hebraico, é a palavra Beseter Elion. Aqui eu coloquei na tela a palavra Seter Elion, né? Mas no teria que ter a letra Beit ali, que seria a Beit aqui na frente, porque a Beit tem a conotação de no, né? Dentro ou no, para a nossa língua portuguesa. Então, Bezeter Elion, esconderijo do Altíssimo. E se você, né, os antigos sábios judeus, né, as seites, né, os sábios judeus, eles ensinam que Moisés, né, foi quem escreveu esse salmo. Esse salmo não é um salmo de Davi, é um salmo de Moisés. Olha que coisa interessante quando a gente estuda, né, a palavra de Deus. Esse salmo Moisés escreveu quando ele estava no Bezeter Elion, o lugar secreto do Altíssimo, no meio da Arafel. Da Arafel. Quando é que Moisés se colocou debaixo da Arafel? Arafel é uma palavra em hebraico que quer dizer nuvem espessa. Essa nuvem espessa, ela é descrita no livro de Êxodo, no capítulo 24, né? No capítulo 20 também, no capítulo 21, também diz, vamos ler, né? E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão. Né? Essa escuridão aqui no hebraico não é escuridão, né, meus queridos? Nós sabemos que o tradutor ele tem várias possibilidades. Quando ele pega uma palavra em hebraico, ele tem várias possibilidades, né? Que uma palavra ela pode significar várias coisas dependendo do contexto. Mas nesse contexto, a melhor tradução para a escuridão da palavra Arafel seria nuvem espessa, aonde Deus estava. Essa nuvem espessa, né, é o esconderijo do Altíssimo. Por quê? Por meio da nuvem espessa é um lugar de ocultação. Nós encontramos essa ligação de nuvens espessas com um local de ocultação, né, com um local secreto no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 22, versículo 14, que diz: o meio da nuvem espessa, ou melhor, as nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Jó capítulo 22, versículo 14. Bezeter, meus queridos, também ele tem essa palavra tem uma conotação que significa escondido e oculto, sobre o qual esse escondido e oculto, o apóstolo Paulo, nas suas cartas aos Efésios, ele também nos trouxe aqui uma demonstração do que significa esse esconderijo do Altíssimo, um local de ocultação, um local de segredo, né? Um local secreto, um local de segredo. Então vamos ler nas cartas aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, que diz: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Olha só que coisa linda, né? O apóstolo Paulo fala aqui desse local oculto, desse mistério, desse local que estava em segredo
é o esconderijo do Altíssimo, um local que estava em segredo. E o que é esse esconderijo do Altíssimo, segundo aqui o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 9? Ele está nos dizendo que o esconderijo do Altíssimo é Jesus, né? O Yeshua, Jesus de Nazaré. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que habita em Jesus, aquele que põe a sua confiança no Filho de Deus, aquele que põe a sua confiança, a sua esperança naquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Esse sim é feliz, esse é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo, meus queridos, em hebraico, como eu falei, né, é Bezeter, que significa lugar secreto. Agora, Altíssimo, no Salmo 91, ele é referido ao Altíssimo pela palavra Elion. Olha aqui a palavra Elion, meus queridos, aqui, ó, aqui na nossa tela, né? Aqui a letra Ain, a letra Lamed e Yod. Aqui nós temos a letra Vav e aqui nós temos a letra Nun Sofit. Elion, né? Para quem quiser melhor entender essas palavras em hebraico, conhecer as letras, depois eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para que você possa estar aí acessando o nosso curso de hebraico e que você possa fazer a sua inscrição, né? O link vai estar embaixo do vídeo, tá? Quem quiser depois para conhecer melhor, que é muito interessante conhecer o hebraico porque vai trazer aqui muitos significados para o nosso entendimento das palavras da Bíblia. Então, meus amados, meus queridos irmãos, a palavra Elion, Altíssimo aqui, é um dos maiores nomes usados para Deus. Elion, El Elion, o Deus Altíssimo, é um dos títulos maiores, né? Um dos títulos maiores que a Bíblia dá para Deus, que é o Deus Altíssimo, Elion, Altíssimo. A primeira vez que esse nome, Elion, apareceu na Bíblia foi na passagem do livro de Gênesis, quando o texto apresenta e introduz para a gente aqui a figura misteriosa, né? A figura secreta, tem tudo a ver com o Salmo 91, né? A figura misteriosa de Malquisedeque. Tá aqui ó, o nome dele em hebraico, ó, Malquisedeque, que é o Melquisedeque. Melquisedeque, né? Vemos aqui ó, a letra Men, né? Lamed, a letra Kaf, a letra Yud, aqui a Tsad, né? A letra Tsad, aqui nós temos a letra Dalet e aqui a letra Kof, né? Ou Kuf, depende aí tem essas duas formas, né? Nós temos essas duas pronúncias. Então, Melquisedeque, ele é introduzido, né, ou melhor, ele traz para a gente, né, ele introduz na Bíblia esse nome El Elion. Por quê? Porque lá na Torá, lá no Antigo Testamento, o livro de Gênesis, ele diz que Melquisedeque era um Cohen Leel Elion, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque era rei de Salém. Salém em hebraico, né? Shalem, que é paz. Melquisedeque é o primeiro sacerdote, né? É o primeiro homem que a Torá chama de Cohen, sacerdote. E de forma muito interessante, né? Nessa passagem, Melquisedeque traz para Abraão, né, depois da batalha que teve pela libertação do seu sobrinho Ló, ele traz o Lechem Vaiaim. Vamos aqui, ó. Aqui é o Kohen Leel Elion, e aqui nós temos o Lechem Vaiaim, que é pão e vinho. Então, Melquisedeque traz para Abraão pão e vinho, justamente, meus amados, os elementos que simbolizam a nossa redenção por meio do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui, né,
um texto do próprio Salmo, Salmo 110, versículo 4, que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Falando de Jesus, né? Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, né, como nós falamos, ele era o Meler Shalem. Meler Shalem quer dizer rei da paz, rei de Shalem, rei da paz. E também ele era um Cohen, que ele era um sacerdote, o que o qualifica, né? Aqui vai tipificar Melquisedeque como uma teofania, é uma revelação pré-encarnada do Messias, Yeshua, Jesus. Jesus é o rei, né? É o príncipe da paz, o sacerdote eterno, e que foi oferecido como sacrifício que nos traz o perdão dos nossos pecados. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Então, nós vemos aí a simbologia, né, de El Elyon, né, essa palavra que está no Salmo 91, ela nos leva para Melquisedeque, que é figura do sacerdócio eterno de Cristo, de Jesus, que está constantemente, né, sem cessar, dia e noite, junto ao Pai, intercedendo por aqueles que creem no seu nome. E isso é algo que nos traz confiança, que nos traz paz, né? E que nos traz a proteção de Deus sobre a nossa vida. Agora vamos passar para mais um versículo, né, meus irmãos. Nós vemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sombra aqui, meus queridos, é a palavra Betzel. Betzel, sombra. Sombra, aqui a palavra Betzel, Tzel, né, também poderia ser sem a letra Bet, que é Tzel, ela significa abrigo. Betzel significa abrigo. E essa palavra, meus queridos, ela é bem mais melhor explicada, porque ela foi empregada numa passagem em que dois anjos foram visitar Ló em Sodoma, também lá no livro de Gênesis. E a casa de Ló, depois que esses anjos chegaram em Sodoma e foram para a casa de Ló, a casa de Ló foi cercada pelos homens da cidade de Sodoma. Esses homens, eles queriam fazer mal, né? Queriam fazer mal aos hóspedes de Ló. Porém, Ló pede para os habitantes, homens de Sodoma, para que não fizessem mal aos seus hóspedes, pois Ló sabia que, segundo a lei da hospitalidade do Antigo Oriente, ele tinha que dar proteção aos seus hóspedes. Enquanto esses hóspedes permanecessem debaixo do telhado dele, né, no abrigo da sua casa, ele tinha que dar essa proteção, porque essa era a lei da hospitalidade no Oriente Antigo. E é justamente isso que Ló diz, né, nas suas palavras, registradas lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 8, quando ele diz: somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram a sombra aqui é a palavra Betzel novamente, né, igual aquela que está no Salmo 91, Betzel em hebraico, a sombra, abrigo, né, seria abrigo do meu telhado. Então nós vemos que aqui a palavra sombra está simbolizando abrigo. Então, quando, meus queridos, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós somos seus hóspedes. E assim nós estamos na sua Betzel, nós estamos na sua sombra, no seu abrigo, e por isso, meus amados, nós gozamos de proteção da sua lei e da sua palavra, e nós sabemos que a palavra de Deus é Jesus, né? Então, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos à sua sombra, estamos no seu abrigo, então nós contamos
contamos com a proteção de Deus, contamos com a proteção de Jesus, né, do próprio Jesus, né? Aqui no Salmo 17, do versículo 8, ele diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Por que isso, né? Porque aquele que vive, que habita de forma permanente no esconderijo do Altíssimo, né? O esconderijo do Altíssimo é Jesus, nós já vimos isso. A sombra do Onipotente descansará, pois esta sombra ela é do próprio Jesus, né? Jesus, com as suas asas estendidas, nos protege do sol, nos protege das intempéries deste mundo, assim como uma galinha protege seus pintinhos, né? Que figura interessante, né, meus amados? Né? Essa que Jesus próprio disse, em Mateus 23:37, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então aqui essa figura, né, irmão, da proteção de Deus. Jesus, né, Deus, ele nos protege debaixo das suas asas, né, na sua sombra, no seu abrigo. Então aquele que está, né, debaixo da proteção de Deus, debaixo do seu abrigo, a sombra, né, no abrigo do Onipotente, descansará. E a palavra descansará aqui, meus queridos, né? A palavra descansará, em hebraico, ela é itlanan, itlanan, que quer dizer passar a noite. E qual seria o sentido de itlanan, passar a noite? Itlanan tem o sentido de dormir e acordar. E dormir e acordar, meus amados, na Bíblia, dormir e acordar aponta, né, nos remete para a morte e ressurreição dos justos. Nós temos em Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículo 14, que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, meus queridos, para a palavra de Deus, né, a morte é como se fosse um sono. Então, aqueles que dormem em Cristo, né, eles descansam em Cristo, né, eles dormem em Cristo. E Jesus, ele foi o primeiro a vencer a morte e prometeu que aqueles que nele crescem, ainda que morram, viverão. Lá em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, mesmo aqueles que morrem em Cristo, meus queridos, aí você vai me dizer assim: ué, mas eu não estava debaixo da proteção de Deus e morreu? Continua debaixo da proteção de Deus, porque aqueles que estão em Jesus não vão ter final, não tem um fim. A morte não é um fim para aqueles que estão em Jesus. Pelo contrário, para quem está em Jesus, a morte é um sono, a morte é um descanso. E Deus prometeu que tornará a trazer com eles, assim, quando Cristo se manifestar, ele vai se manifestar também, ele vai vir com Jesus, ele vai ser ressuscitado, ele vai ser transformado. Isso é uma promessa de Deus para nós, né? Nós não podemos ficar sem esperança, porque aqueles que partirem com Cristo, Deus tornará a trazer novamente a vida. Porém, aqueles que não confiam em Jesus, meus queridos, não vão poder descansar, não vão entrar nesse descanso, né? Lá em Hebreus, né, capítulo 4, versículos 5 e 6, e depois no versículo 11, fala sobre isso, né? Vamos ler esse versículo para a gente completar o nosso pensamento, que diz: e outra vez neste lugar não entrarão, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Olha só, meus queridos, nós não podemos ficar de fora por causa da desobediência. Então, no versículo 11 diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso,
para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, se nós queremos entrar no descanso, descansar à sombra do Onipotente, nós temos que obedecer à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a nossa referência moral, ela foi feita para que nós tivéssemos um guia, uma bússola de como nós devemos nos comportar. Então nós temos que obedecer a Deus e temos que obedecer a sua palavra. Nós continuando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. O versículo 2, né, do Salmo 91, direi do Senhor, começa com a palavra Omar. Omar, né, seria melhor Omar. Omar, né, que é a letra Aleph, e Amen e Aresh, Omar. Omar quer dizer contarei. Contarei aqui tem o sentido de darei testemunho. Darei testemunho. Então, meus queridos, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, né, que descansa à sombra do Onipotente, ele dá esse testemunho de mudança de vida que ele teve, que agora ele está descansando em Cristo, né? Que agora ele conta com a proteção de Deus, então ele dá esse testemunho. E ali em Lucas, capítulo 8, versículo 39, nós vemos Jesus dando essa ordenança, né? Jesus falou, torna para a tua casa, ele estava falando ali com um gadareno, né? Falando com um endemoniado gadareno que tinha sido liberto por ele. Ele disse, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, né? Obedeceu aí o mandamento do Senhor e deu testemunho, né? Quer dizer, direi do Senhor, darei testemunho que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E essa palavra, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, em hebraico, é Elohai. Nós temos aqui, ó, Elohai, Aleph, Lamed, Re e o Yud. Fora as vogais que temos aqui embaixo, em cima também, né? Esses pontinhos, os Nikud, né? Esses pontinhos que ficam embaixo e em cima. Se você depois também quiser saber mais, você vê no nosso link aí embaixo desse vídeo que você vai encontrar, né, o link para se inscrever no nosso curso de hebraico. Então, voltando aqui, né, o texto, Elohai quer dizer meu Deus, meu Deus. Meu Deus aqui traz um sentimento, né, traz um orgulho, direi do Senhor, né? Ele é o meu Deus, é o orgulho. Esse meu Deus é falar com orgulho de poder dizer para o mundo, olha, eu tenho um Deus, né? Esse Deus é nosso, né? É o verdadeiro, é o único, é o onipotente, né? O onipotente aqui é Shaddai, é o todo-poderoso, né? Ter esse orgulho de dizer que nós temos um Deus que é o todo-poderoso. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu refúgio aqui, meus queridos, meus irmãos, é a palavra Marci, Marci, que é a letra Men, a letra Het, a letra Samer e a letra Yud. Então nós temos aqui Marci, Marci, né, Marci, meu refúgio. Meu refúgio significa aqui, Marci significa confiança. A nossa confiança está naquele que é a nossa Umetsudati, né? Umetsudati, que quer dizer fortaleza, mas no sentido de castelo forte. Por quê? Porque o rei, né, naquela época, ele fazia um castelo fortificado, ele fazia muralhas em volta desse castelo, e o próprio castelo já era uma fortaleza. Então, nós temos confiança no meu refúgio, ou seja, nós confiamos em Deus, né, porque Ele é o nosso castelo forte, né, e se Ele é o nosso castelo forte, nele nós confiamos, né, nele confiarei. E nós confiamos nele porque nós estamos dentro desse castelo.
juntamente com o rei, nós estamos nessa fortaleza. Então, dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha confiança, Ele é o meu refúgio, Ele é meu castelo forte, eu estou reinando com Ele, estou protegido nessa fortaleza, porque nele eu confiarei. Então, meus queridos, eu espero que você tenha aqui, né, de uma forma rápida, tenha conseguido captar, né, as mensagens que esses dois versículos do Salmo 91 querem trazer para a gente. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Aqui no nosso site nós temos o e-mail disponível. Clique no nosso link para que você possa também se inscrever no nosso curso de hebraico, tá bom, meu amado? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que esse salmo possa ter falado no seu coração, falou profundamente no meu coração. Toda vez que eu leio esse salmo, realmente é um salmo muito bonito, muito emocionante, e é necessário que a gente permita que Deus transforme os nossos corações para que nós possamos agir de acordo com aquilo que Deus quer na sua palavra, de acordo com o Salmo 91. Então, eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram. Fiquem na paz do Senhor.